Olá a todos, como prometido cá estou num segundo vídeo de partilha sobre o mundo dos canabinoides. Nem sempre eu vou ter o vídeo ligado também para otimizar um bocadinho a imagem, mas pronto, já me conheceram no primeiro vídeo de apresentação e de vez em quando eu também vou surgindo. Hoje o meu primeiro objetivo é contextualizar, está bem? Porque eu penso que para percebermos o porquê das coisas serem e acontecerem da forma que são e acontecem nos dias de hoje, temos que ir um pouco atrás, conhecer a história, o percurso, para entendermos melhor. Depois a segunda fase, após esta percepção da realidade, é ajudar na desmistificação, ajudar na mudança do mindset, como está muito em voga hoje em dia. Ou seja, com certeza que a maioria de nós, e eu não sou exceção, sempre que ouvimos ou ouvíamos falar em cannabis, havia um gatilho no nosso cérebro que nos dizia: isto não é bom, ganzas, as pessoas ficam assim um bocadinho alteradas e tal. O meu objetivo é as pessoas, após ouvirem estas partilhas que eu vou fazendo, consigam que esse gatilho seja real, ajustado. Ou seja, cannabis não significa obrigatoriamente uma coisa má. Ou seja, a cannabis é uma planta que tem coisas boas, coisas menos boas, utilidades terapêuticas, utilidades recreativas, e é importante conseguirmos perceber as diferenças e não colocarmos tudo dentro do mesmo saco. Aliás, esta generalização de tudo hoje em dia faz com que por vezes pareçamos aquelas ovelhinhas nos rebanhos, não é? Só porque uns dizem que é assim, é porque é assim, ou só porque uns vão para a esquerda e nós vamos para a esquerda. Não, nós temos que ter a capacidade de pensar, raciocinar, estudar, conhecer, não assumir à partida que mesmo aquilo que eu digo, vocês não têm que assumir à partida que é verdade, tem que ser tudo questionado. É isso que eu faço, de uma forma correta, de uma forma justa, ver as fontes, perceber se realmente aquilo que está a ser transmitido é a realidade ou não. Também, e a planta da cannabis tem sido muito injustiçada ao longo dos tempos por causa disso mesmo, porque existem pessoas que, por vários motivos, e também vou falar sobre isso daqui a pouco, resolveram torná-la quase como algo demoníaco, tá bem? Por isso o meu principal objetivo é ajudar nesta desmistificação para que todos nós, seres humanos, consigamos entender a importância de termos esta planta na nossa vida, seja de que forma for, de forma informada, de forma correta, porque assim tudo se torna mais fácil. A planta da cannabis tem uma história amplamente conhecida e apreciada pelos cientistas e pelas pessoas que acompanham a evolução desta planta e a importância desta planta desde o início da civilização. Temos registros de milénios antes de Cristo da importância da utilização desta planta para fins terapêuticos. Existe, por exemplo, um livro da antiga China, que ainda hoje em dia é considerada a primeira farmacopeia da história, que foi escrito pelo imperador Shang Nung, que é Pen Sao, que fala sobre o uso da cannabis já nessa altura para fins terapêuticos. Podem pesquisar e vão ver coisas fantásticas. No Antigo Egito também existem referências do uso da cannabis para fins terapêuticos, e existem inclusive em algumas estruturas históricas no Antigo Egito imagens desenhadas nas paredes com folhas de cannabis. Por isso era uma planta que era usada de uma forma muito genérica no Antigo Egito. Na Índia também, ainda antes de Cristo, existem menções ao uso da planta num livro sobre medicina sagrada,
e as propriedades associadas a esta planta. Em todas estas situações, as propriedades são todas muito mais associadas à dor, anti-inflamatória, ou seja, temos aqui uma componente muito importante a nível da dor e da inflamação, que é um problema generalizado a todos nós, basta estarmos vivos a respirar para sofrermos dor e inflamação, praticamente, por variadíssimos motivos, mas isso é um assunto mais complexo, poderá ser abordado noutra altura. Já na era mais moderna, podemos dizer assim, já depois de Cristo, no século IX, começam a surgir os primeiros estudos em animais e humanos, ou seja, já nessa altura começou-se, a comunidade médica, científica, começou a perceber-se da importância que esta planta estava a ter na humanidade, e então começaram a ter um interesse mais científico no estudo da planta, para poder ter aqui argumentos a apoiar não só as experiências, a questão empírica do uso da planta, mas também aqui bases científicas. Felizmente esses estudos foram continuando ao longo dos séculos, e no final do século XIX, ao auge do uso da cannabis a nível mundial para fins medicinais, principalmente como analgésico. Talvez por isso, no início do século XX, começam os grandes problemas, não é? E estes problemas surgem não por questões científicas, porque as questões científicas já estavam mais do que provadas e mostradas e cientificamente comprovadas, era essa a palavra que me estava a faltar, da sua importância para todos nós. Só que surgem questões políticas, raciais e financeiras que levam à proibição da planta. É uma história um bocadinho caricata, podemos dizer, mas que começa nos Estados Unidos, e para o bem e para o mal sabemos todos a influência que este país tem no mundo, e a capacidade que algo que é feito lá tem de ser projetado para o mundo em si. Temos alguém que, com o fim da lei seca, que, para quem não sabe, no início do século XX havia a lei seca nos Estados Unidos, em que havia uma taxa sobre o uso do álcool, um imposto, mas com a abolição dessa lei e com a liberalização do uso do álcool, começou a existir o problema de onde vamos buscar dinheiro para financiar a Federação Narcótica da altura, não é? E então a pessoa que estava à frente tinha um poder político muito grande, e era uma pessoa extremamente racista, e ajudou com outras pessoas a fazer um marketing tão forte à volta desta planta, associando o uso da planta aos negros e essencialmente aos mexicanos, como algo mau, e associava tudo o que acontecia de menos bom nessas comunidades ao uso da planta da cannabis, e conseguiu. Infelizmente, uma só pessoa conseguiu demonizar de tal forma esta planta que a proibição acabou por ser generalizada, e poucos anos depois, em todos os estados dos Estados Unidos, a mesma era proibida. Existe inclusive um filme sobre isso, que é, digo-vos uma coisa, é de todo, e depois coloco na descrição do vídeo o nome do filme. Associa inclusive o facto de, por exemplo, os negros usarem a cannabis para atrair as mulheres brancas para se relacionarem com eles, por exemplo, coisas deste género. Como podem ver,
tudo em volta da proibição da planta e nada teve a ver com a questão científica. E depois existiram outros lobbies, porque também no início do século XX surgiram os opioides e as farmacêuticas queriam lançar os opioides, e a cannabis era o principal opositor ao uso dos opioides, porque tinha também finalidade de combater a dor. Logo, havia muitos interesses contra a liberalização da cannabis, e vocês sabem que ainda hoje em dia existem muitos lobbies à volta de muitos assuntos, não só relativamente à saúde, e infelizmente a cannabis acabou por sofrer com isso. Com isto quero vos fazer entender que nem sempre o facto de algo ser proibido significa que seja mau. É importante percebermos, eu própria não tenho qualquer problema de o admitir, até há pouco mais de um ano atrás havia coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, mas também não tenho qualquer problema de admitir que não o conhecia porque não fui à procura da informação, porque hoje em dia ninguém pode dizer que não sabe, porque basta ir estudar e procurar. Hoje em dia temos um acesso liberalizado a qualquer tipo de informação. Claro que também as fontes são muito importantes e temos de saber onde é que vamos buscá-la. Mas há 40 anos atrás era muito mais difícil conseguirmos aceder a algum tipo de informação. 30, 40 anos atrás, tínhamos que nos levantar, tínhamos que ir a uma biblioteca, tínhamos que ir pesquisar, estudar. Hoje em dia basta termos acesso à internet, ter um telemóvel na mão ou um computador numa secretária e conseguimos obter todas as informações. Temos aqui buscá-la a fontes fidedignas. E foi isso que eu fiz, porque felizmente alguém que me é muito querido falou-me sobre a cannabis. Eu deixei-a falar até ao fim, porque era uma pessoa e é uma pessoa que me é querida e da qual eu confio, e sabia perfeitamente que ela não me iria estar a falar da cannabis se fosse algo que me iria prejudicar. Por isso eu ouvi até ao fim, fiquei com as minhas dúvidas, com as minhas questões, e antes de entrar no mundo dos canabinoides, então fui estudar, fui conhecer, fui ouvir pessoas que trabalham nesta área há muitos anos, pessoas de renome mundial, e comecei a perceber que realmente a cannabis é muito mais do que apenas uma ganza que se fuma e que nos deixa assim um bocadinho alterados. E como pessoa da área da saúde não podia deixar de ficar indiferente a esta situação, e sinto que seja quase como uma missão fazer bem as coisas e ajudar realmente as pessoas a perceber a importância de termos esta planta na nossa vida, seja como for, está bem? Aqui o importante é perceber que a cannabis não é apenas uma ganza que se fuma, é muito mais do que isso. Aliás, é extremamente redutor pensarmos dessa forma, e eu espero conseguir ao longo destes pequeninos episódios passar-vos essa informação e fazer-vos entender a importância desta planta. No próximo episódio irei falar de algumas descobertas científicas já após esta proibição do início do século XX, porque felizmente, apesar de toda esta proibição à volta da planta, nunca foram proibidos os estudos científicos e continuou-se a estudar a planta. Ainda bem para todos nós, porque descobriram-se coisas fantásticas que estão a mudar o curso da história para bem de todos nós. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença, espero que não tenha sido muito chata, espero que tenham aprendido alguma coisa e estejam livres de colocar as vossas questões, e cá estaremos num próximo episódio brevemente.